O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos na liturgia de hoje um verdadeiro programa missionário da parte de nosso Senhor. Ele sabia que ensinando aos seus discípulos a sua palavra, tudo aquilo que ele queria que eles experimentassem a partir da fundação da igreja, precisaria, depois da sua ascensão, ser vivido após de uma experiência muito concreta com a sua pessoa e os seus ensinamentos. E então, que no fundo Jesus está dizendo para os seus discípulos, para aqueles que foram convidados também a serem apóstolos, porque os 12 estavam certamente aí presentes, o modo de fazer missão e de evangelizar. Hoje, esta é uma palavra comumente usada por todos os setores da igreja. Nós ligamos num canal de televisão católico e imediatamente encontramos alguém ali dizendo que está evangelizando. Às vezes, nós temos alguma ação da nossa pastoral e do nosso movimento, e quando nos reunimos, dizemos que aquela atividade que vamos realizar, ela serve para evangelizar. Fazemos um grande encontro de oração, um acampamento, uma formação, ou mesmo um grupo de oração, outras atividades, sempre imbuídos por este mesmo desejo de evangelizar. Mas é preciso que sempre, quando nós, impulsionados pelo Espírito de Deus, fazemos alguma atividade para evangelizar, perguntemo-nos primeiro: o que significa a palavra evangelizar? E meus irmãos, nada mais é do que anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que, dentro do contexto desta palavra, não significa somente aqueles 4 livros que estão relatando de maneira mais descritiva e rica em detalhes as ações de Jesus. Porque o Evangelho, no fundo, não é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, tal como nós costumamos chamar. O Evangelho é toda a pregação de Jesus. Quando dizemos que vamos evangelizar, portanto, estamos tão somente dizendo que nós vamos ensinar o Evangelho de Jesus. E, meus irmãos, como isto é comprometedor. Porque nós não podemos, em circunstância nenhuma, achar que estamos evangelizando na medida em que comunicamos as nossas próprias ideias. Se eu estou com a minha pregação, se eu estou com os meus encontros e atividades apostólicas, falando daquilo que eu acredito ser necessário para a vida do homem, eu estou, no fundo, tão somente
doutrinando alguém a partir das minhas próprias ideias. Eu estou apenas fazendo com que a minha visão de mundo prevaleça sobre os outros. E é este o cuidado que nós, evangelizadores, precisamos dia após dia tomar, porque essa é a nossa tendência, atenção para essa palavra, natural. É uma tendência natural de nossa parte. Eu vou contar uma partilha. Eu estava preparando essa semana a formação litúrgica que vou dar à paróquia hoje após a Santa Missa. E para isso, eu fui procurar algumas pessoas, alguns autores que costumam falar sobre a liturgia. E procurei 2 linhas teológicas, vamos assim dizer, para não usar a palavra ideológica. 2 linhas teológicas diferentes. E era muito interessante como a mesma lei da igreja, quando favorecia a minha visão, ela era enfatizada. Da parte do outro, ela era simplesmente omitida. Quando outra norma litúrgica era mais conveniente à visão teológica daquele outro autor, ele enfatizava por sua vez e omitia aquelas que não favoreciam muito aquilo que era o seu pensamento sobre a liturgia. E isso é triste e isso também é constatável em nossa vida de fé. Muitas são as vezes em que nós tornamo-nos seletivos acerca do Evangelho de nosso Senhor. As palavras que foram ditas por Jesus, que agradam o nosso coração, elas são reproduzidas com muita naturalidade. Vejamos, por exemplo, qual é o versículo bíblico mais popular entre cristãos e não cristãos, o Salmo 22, 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que promessa agradável da parte de Deus. Ele caminha à nossa frente e não me deixará faltar coisa alguma. Então, meus irmãos, evangelizar com essa palavra é profundamente cômodo. Porque eu estou me dirigindo para o outro para dizer: olha, nós temos um Deus que não te deixará faltar coisa alguma. Nós temos um Deus que está atento a todas as suas necessidades. E rezamos com essa palavra e alegramos-nos com essa palavra. Quantas vezes não escutamos a profecia de Isaías no capítulo 43, em que o Senhor nos diz: eis que sou o Senhor teu Deus, tu és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, troco nações em troca de ti, dou o Egito e a Etiópia por teu resgate, o teu nome está escrito sobre as minhas mãos. Que maravilha é escutar da parte de Deus este princípio evangélico, talvez o mais fundamental, do amor de Deus pelos homens. É uma palavra cômoda, poderíamos dizer inclusive gostosa aos ouvidos, boa de escutar. E nós vamos então construindo a imagem de um Jesus a partir daquilo que os nossos evangelizadores nos foram dizendo ao seu respeito. Mas eu vos pergunto, quantas vezes nós já tivemos coragem de fazer uma lexio divina, isto é, uma leitura orante da palavra de Deus, com Jesus, que invade o templo e quebra tudo que está lá dentro, porque eles estavam fazendo da casa do Pai um comércio, agiu com violência. E eu queria que você imaginasse, por exemplo, no contexto desta ação de Jesus, a confusão que não houve naquele lugar. Porque quando Jesus, com os chicotes, entrou no templo, tirando todos os materiais que estavam naquelas barracas, meus irmãos, imagine aquelas pessoas que estavam ali, fazendo a sua feirinha,
se agradando daquilo que aquele doido de Nazaré estava fazendo, porque todo mundo foi para cima para pegar as coisas e carregar para casa. Imagine a revolta dos cambistas, até mesmo pelo prejuízo material que foi gerado ali. E Jesus fez isso, porque estava disposto e não estava nem um pouco preocupado com a sua fama de doido. Ele queria que, como mensagem daquela sua ação, as pessoas compreendessem a sacralidade da casa do Pai. E não importava qual era o preço da sua fama e do seu nome, desde que o povo entendesse que a casa do Pai era sagrada, mais sagrada inclusive do que a sua boa fama. Mas não se fala muito sobre isso, porque parece desagradável pensar na figura de um Deus que entrou, vamos usar esse termo, numa feira quebrando tudo. E este é o nosso Deus. Como é difícil fazer uma lexio divina e escutar as duras palavras de Jesus, dizendo àquela mulher que não a curaria, porque ele não faria isso com pessoas, o termo usado por Jesus, que fossem cachorras. Jesus, que disse por sua vez também, que nós não deveríamos falar da palavra de Deus para qualquer pessoa, porque não deveríamos lançar pérolas aos porcos. Jesus, que não é em nada aquele Jesus apenas agradável, de palavras confortáveis, que diz ao mundo o que ele quer ouvir. O padre vai fazer outra partilha pessoal. Eu fico profundamente preocupado quando termina uma Santa Missa e alguém diz para mim: Padre, a sua homilia hoje foi tão boa. Por que eu fico preocupado? Porque, meus irmãos, eu não tenho como ministro da igreja a função de fazê-los me admirar. Eu tenho a função de fazê-los sentir interiormente um incômodo consigo. Eu fico feliz, sim, quando alguém olha para mim e diz: Padre, o senhor hoje acabou comigo. Ah, eu fiz a coisa certa. Agora a coisa foi bem feita. Agora o evangelho foi bem pregado. Agora a palavra foi bem anunciada, porque em meu coração existe um incômodo entre aquilo que foi anunciado, entre a evangelização que foi feita e a minha conduta. Existe algo que não está dando certo, e é isso que me incomoda, porque eu vou percebendo dentro em meu interior que existe ainda uma desarmonia entre a palavra de Deus e a minha vida. E enquanto houver desarmonia entre a palavra de Deus e a minha vida, é preciso que após a homilia eu experimente um santo incômodo. Isto é evangelização. É quando nós geramos nas pessoas que estão sendo evangelizadas, no objeto da nossa ação apostólica, um incômodo interior. Isso é missão. A missão que começa, primeiro, por uma experiência com a palavra que confronta a nossa vida. E após esta experiência, forte, concreta e verdadeira, estaremos prontos para comunicá-la. Que o Senhor nos ajude a que, compreendendo a força missionária desta palavra, nós tenhamos o desejo de anunciar o Evangelho de nosso Senhor com a violência da sua verdade. Às vezes incômoda, às vezes difícil, e que às vezes custa até mesmo a qualidade de algumas relações. Quantas vezes o padre já não conquistou inimigos por dizer a verdade? E não se trata, meus irmãos, de anunciar uma verdade que é minha, ou de fazer desse tipo de afirmação uma justificativa para ofender os outros. E nesse sentido é preciso que nós tomemos cuidado. Porque existem muitas pessoas que justificam a sua falta de educação
com a verdade do Evangelho. Sai ferindo todo mundo e depois diz: é porque eu gosto da verdade. Mentira! Você é mal educado. Não é a mesma coisa. Jesus não agiu com falta de educação. Jesus agiu a partir de um princípio profundo de que era sagrada a casa do Pai. E naquele povo duro de coração não existia mecanismo mais perfeito do que chamar a atenção. Jesus estava chamando a atenção. Porque era preciso que ele fizesse isso. É feito um professor na sala de aula, que diz algumas vezes: gente, silêncio. Gente, eu estou falando, silêncio. Gente, silêncio. E depois de não aguentar mais, ele bate na mesa e manda todo mundo calar a boca. Porque precisa chamar a atenção. Eu me lembro, por exemplo, um dia desses, em uma das nossas comunidades, eu estava celebrando. E logo que cheguei, a capela já estava uma feira. Todo mundo conversando. E eu comecei a celebração e disse então: agora nós vamos interiorizar um pouco para começar a Eucaristia, abrir o nosso coração para Jesus, fazer silêncio. Tentei de novo. Nesse ato penitencial, já tinha começado a missa. Vamos procurar fazer silêncio, olhar para dentro em nosso interior. Eu vi que os princípios básicos de educação não estavam servindo mais, eu peguei o microfone e fiz... Foi a solução. Foi o que Jesus fez no templo. Falou. Quando viu que não funcionava mais, entrou e acabou com toda aquela feira e resolveu. Entendamos, portanto, que para viver os princípios do Evangelho, nós precisamos, meus irmãos, de um dom chamado discernimento. Para entendermos como precisam ser ditas as coisas, mas sem abrir mão da verdade do Evangelho, compreendendo que é preciso comunicá-lo, seja qual for o preço que nós paguemos. Amém.